Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Oficina da Vida. Eu sou o Vitor, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e hoje estou aqui integrante do projeto de extensão Cuidar. Estou aqui também com a integrante do projeto Cuidar, Beatriz. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre PICs, práticas integrativas, e estamos aqui com as convidadas, a professora doutora Andréia e a Débora, que também é extensionista do projeto, né? Do projeto Cuidar, exatamente. Podem se apresentar. Vamos lá, então. Oi, gente. Meu nome é Andréia. Eu sou enfermeira de formação. Sou professora na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou lotada no departamento de enfermagem pediátrica. Então, eu atuo hoje em dia dentro da pediatria na atenção primária à saúde. Oi, pessoal. Meu nome é Débora. Como foi comentado, também sou extensionista do projeto Cuidar. Eu sou aluna de medicina do 3º ano. E hoje a gente tá com um tema muito especial. Não sei se vocês conhecem as PICs, então a gente tá muito animado para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, antes da gente começar, só lembrando que o podcast é uma parceria entre o Projeto Cuidar e o Ministério da Saúde com o apoio do CNPq. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Graças a vocês que esse podcast está acontecendo. Bom, Andréia, você pode explicar para o público o que seriam as PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde? Vou explicar de um jeito onde eu acho que todo mundo compreenda, né? A gente sai daquela abordagem onde a gente pensa na questão assistencial, né? E resolutiva, por exemplo, com medicações, né? Sobretudo essa questão. E a gente vem para práticas onde a gente consegue pensar no bem-estar, né? Com uma outra abordagem, né? Então, a gente fala de prática integrativa e complementar, pensando sempre no indivíduo como um todo, né? Que a gente possa realmente ver ele como um ser que tem várias necessidades para além do bem-estar físico, né? Então, as práticas integrativas, podemos dizer que ela engloba tudo isso, né? O bem-estar geral da pessoa. E aí, a gente tem várias práticas que a gente pode integrar, não sei se vocês vão comentar, né? Mas que a gente pode usar, então, para esse bem-estar, né? Pensando na parte que vai além do biológico do ser humano, né? Acho que, de uma maneira geral, é isso. Não sei se eu consegui explicar. Não, perfeitamente. Você pode dar exemplos pra gente de quais práticas integrativas, principalmente as que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde? Vamos lá. Não, tem várias, né, disponíveis aí. Então, desde 2006, a gente tem no SUS as práticas integrativas e complementares. Eu vou falar das que eu mais, assim, tô por dentro e que a gente consegue visualizar mais, né? Dentro da Unifesp, por exemplo, ali na escola de enfermagem, a gente tem a Chantala, que é aquela massagem que é feita com os bebês, né? Que é uma prática integrativa e complementar. A aromaterapia, que é muito difundida, né? Então, que faz uso dos óleos essenciais, né? Aí a gente tem várias evidências, enfim, para ansiedade, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por aí vai. O yoga, que é uma prática que a gente tem, né, já milenar aí, e que também está dentro das práticas integrativas. Meditação. E recentemente eu estava num congresso de PICs, e o que, dentro dos equipamentos de saúde que as pessoas mais fazem uso é a auriculoterapia, né, dentro das unidades básicas de saúde. Lembrando, por exemplo, que a auriculoterapia, gente, ela vai resolver muitas vezes a questão do momento. Então, acaba meio que sendo um PS, vamos dizer assim. Tô com dor na coluna e coloco o ponto aqui, né? Mas é importante a gente ressaltar que sempre a gente precisa olhar para a causa disso, né? Então, também não usar as práticas integrativas e complementares como uma emergência, mas eu olhar para a causa, né, daquilo, senão aí não faz a função que ela tem realmente. Citei algumas aqui, não sei se vocês querem complementar. Débora, das que ela citou, pode ser outras, assim, qual que você já utilizou, que você costuma fazer no seu dia a dia, assim? Bom, de todas elas, a meditação e mindfulness, que eu pratico bastante, assim, traz mais calma, você consegue enfrentar as situações de estresse com mais consciência. Pelo menos você consegue identificar em si as suas emoções e falar, não, calma, respira, vai dar certo. Ou tentar contornar de outro jeito, né? Além disso, eu não pratico, mas já vi projetos dentro da Unifesp que trabalham com aromaterapia no cuidado na oncologia, o que ajuda a trazer mais bem-estar para os pacientes que estão em tratamento, que já têm muitos efeitos adversos. Então,
são ferramentas que ajudam, são complementares aos tratamentos farmacológicos, mas que realmente, assim, dão uma visão integral da pessoa, e isso é maravilhoso. E você pode falar pro pessoal como que eles podem praticar a meditação, assim, de um jeito simples? Que eu acho que é o mais comum, assim, que a galera geralmente costuma conhecer. Bom, existem grupos de meditação, mas o que o pessoal mais usa são áudios ou vídeos de plataformas diversas de forma gratuita. Não precisa ser um expert, não precisa ser aquela pessoa mais calma do mundo, gente. Não é assim que funciona. A nossa mente nunca para. Eu acho que a maior fake news, vamos dizer assim, sobre a meditação é que tem que limpar a mente, que não pode pensar em nada. Não é assim. A ideia é ter consciência do que está na sua mente e tentar acalmar ela. Talvez essa seja a parte mais difícil, mas é importante que talvez você não se adapte à meditação e tá tudo bem, você pode procurar outras práticas integrativas. Mas só de ter essa consciência e não culpa de você não estar pensando em nada já é um grande avanço, assim. E, Bia, eu acho que é válido a gente ressaltar, né, que a gente, como extensionistas, assim, do Cuidar, a gente tem levado essas práticas integrativas nas escolas para explicar pro pessoal de casa, né, pro pessoal das escolas, pros alunos, pros familiares, como que eles podem fazer para relaxar, para acalmar a mente. Você pode destacar, tipo, assim, como que tem sido levar essas práticas integrativas pro pessoal das escolas, assim, da sua experiência? Então, a gente mostra, né, pra eles que é algo que é bem acessível, assim, né? Muitas pessoas acabam nem conhecendo o que são, nem sabem o que é Pix, né? E tem até um certo desconhecimento, né? Uma certa, assim, que não acredita muito no efeito, no potencial que elas têm no corpo, né? Então, a gente trazendo essas práticas para eles, disseminando essa informação, eles ficam, assim, maravilhados, né? Então, é uma coisa muito legal de se ver, assim. E a gente indica os lugares que tem as práticas integrativas. De modo simples, né? Pra galera conseguir entender e nomear. Às vezes eles até fazem um tipo de prática, mas não sabem muito bem o que é. Tipo, tomar um chá pra relaxar. Então, acho que a gente levar esse conhecimento pro pessoal entender e nomear as coisas ficam de modo mais claro, né? Eu acho que você tocou num ponto muito legal, que hoje em dia as Pix, elas ainda têm muito preconceito, né? Por volta. E, doutora Andréia, você como uma pesquisadora, assim, da área, você pode reforçar, né, essa questão de que as práticas integrativas têm embasamento científico para o pessoal? A gente tem os mapas de evidência, inclusive no nosso grupo de pesquisa, né? Vários mapas aí, inclusive de aromaterapia, né? Com várias evidências. Do yoga, né? Da meditação. Todas, né? Da Chantal. Então, tudo a gente tem evidências, tem revisões sistemáticas, que são o melhor nível de evidência que a gente tem. Comprovando, né, os benefícios dessa prática. Mas ainda assim tem muito preconceito. E eu vou ser um pouco polêmica agora. Pode ser, aqui é um espaço aberto. Porque a gente vai contra a indústria farmacêutica, né? Então eu comecei falando da questão dos medicamentos, né? E aí, gente, quando entra com as PICs, né, e começa a ter resultado, né? Muitas vezes os pacientes também vão deixando de usar alguns medicamentos, de consumir, né, essa questão aí da indústria farmacêutica. Então, acho que tem aí um certo interesse, né, de que elas não realmente sejam não tenham credibilidade. Mas a gente já tem as evidências aí, né, cada vez mais a gente está estudando isso. O Ministério da Saúde, falando no nosso país, vem incentivando, né, que a gente realmente cada vez mais incorpore as PICs. Dentro da universidade, agora a gente também tem um incentivo. E, inclusive, ontem, né, recebi um e-mail da universidade perguntando quais são os professores que já estão ministrando, né, disciplinas que tenham algo relacionado às PICs. Então, vem um movimento crescente aí, ainda bem, contra esses, né, que dizem que a gente não tem evidências ou que não é uma prática realmente fundamentada. E uma outra questão que eu queria trazer das PICs é que a gente pensa na promoção da saúde,
né? Então, ela realmente pode promover a saúde, né? E com isso, bloquear muitas vezes estados de doença mesmo, né? Sejam elas físicas, né? Ou emocionais. E aí, de ordem até, né? Que a gente pode pensar que aí tem outras repercussões. Então, vale a pena muito a gente enaltecer essa questão da promoção da saúde que as PICs têm dentro dentro desse cenário aí de saúde. Sim, e assim, a gente não precisa ir longe, né, para falar sobre PICs. Eu acho que, assim, uma das PICs que são reconhecidas hoje pelo SUS é a terapia comunitária integrativa, né? Então, é uma roda de conversa em que você vai estar lidando ali com pessoas que estão com situações parecidas com as suas ou também não, e aí você pode conversar sobre os problemas e o quanto é importante o conversar, né? Débora, você já fez, assim, alguma terapia em grupo ou alguma coisa assim relacionada nesse sentido? Bom, em grupo é só a meditação mesmo, Eita. que existe o grupo dentro da faculdade, que tem um professor, Yuri Bitar, que ele faz o grupo de meditação. E aí ele convida pra gente compartilhar nossas experiências dentro daquele momento, né? Bom, eu acho que normalmente eu faço a meditação individual mesmo, mas a gente reconhece que compartilhar as experiências é muito bom, pelo menos para reconhecer o outro. Quando a gente vê, olha, aquilo também estava passando pela minha cabeça, eu tive uma experiência similar, não é como se a gente não estivesse sentindo benefício. Ou a gente percebeu um benefício porque o outro comentou, né? Isso é muito importante também. Sim, essa troca, né, essa experiência, assim, é muito legal e fundamental para todo mundo, assim. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Acho que, só complementando, essa questão funciona como se fossem os antigos grupos de apoio que ainda existem, né? Só que de uma outra forma, né? Que não necessariamente eu preciso ter um tema específico para trabalhar, né? Como o alcoolismo, por exemplo. Mas eu vou compartilhar experiências. Dentro do cenário hospitalar, a gente tem os grupos, né? Que a gente fala, às vezes, de pais com pais. Onde é muito benéfico compartilhar experiências. E aí, esses grupos comunitários vêm nessa vertente também, né? Onde eu preciso de um espaço onde eu me sinto seguro para compartilhar. E da UBS, por exemplo, que eu dou estágio, né? Para os alunos de graduação, eu vejo os grupos lá acontecendo. E as pessoas relatando realmente o quanto isso é bom, né? Você também mencionou a questão dos chazinhos, né? Então, a fitoterapia vem cada vez mais crescendo. A gente vem voltando para um conhecimento antigo, né? E a gente vem valorizando esse conhecimento ancestral, né? Que na China a gente sabe que é muito valorizado, né? Ainda hoje. E a gente aqui no Brasil está tentando resgatar isso. E eu acho que vale a pena todos nós nos engajarmos e defendermos isso. Porque a gente tem as evidências aí, as pessoas vêm relatando, né? Eu, particularmente, pratico yoga já há 5 anos, fez muita diferença. Pratico meditação, né? Aromaterapia, então... E eu faço uso disso, reiki também, enfim, vejo todos os benefícios. Então, vale a pena todos nós, né? Usufruirmos disso pra gente poder, inclusive, divulgar e falar dos benefícios que a gente sente na gente também, né? Pra gente poder defender, a gente precisa usar. Sim, o Projeto Cuidar, ele tem uma página no Instagram, né, um perfil em que a gente trabalha exatamente nessa promoção das práticas integrativas, né, até pra galera conhecer o que tá em voga, assim, o que a gente tá falando ali no dia a dia, o que a gente pode fazer de ferramentas simples para a promoção da saúde. E hoje, eu acho que você tocou num ponto muito fundamental, assim, que é sempre com um embasamento científico, né? Então aqui a gente não tá trazendo achismo, a gente tá trazendo as evidências de que isso realmente funciona. E aí, né, como que você vai brigar com a ciência? Não tem como, né? Você briga com a ciência fazendo mais ciência, né? Esse que é o ponto fundamental, assim. Débora, você quer comentar mais alguma coisa? Dar uma dica pro pessoal? Bom, eu acho que é importante a gente falar que as PICs não vão substituir totalmente os fármacos, os medicamentos, os remédios, enfim. A ideia é realmente complementar. A questão é que a gente tá tomando muito remédio para combater sintomas que às vezes a gente não olha. Por quê? Por que a gente tá sentindo aquela dor de cabeça frequentemente? Porque eu sempre tô com aquela dor específica, sempre, em algum momento. Ou por causa de muito estresse, ou por causa de uma postura que eu tô muito tempo
parada daquele jeito, que não faz bem pra mim. O que tá faltando na minha vida? Eu acho que dentro dessa perspectiva, é importante a gente falar de verdade, assim. As PICs, elas trabalham para ver a causa daquele ponto. E isso provoca uma consciência maior do que a gente está tomando de medicação, né? A medicação serve para muita coisa, mas o uso racional dela é importante dentro do mundo que a gente vive. Qualquer dor de cabeça, toma aquele remédio. Qualquer outra dor, toma o remédio. E o que causa aquilo? Qual é o autoconhecimento que eu não tenho para causar tudo isso? E outra coisa além da redução de medicação que a gente ingere, é onde a gente pode encontrar as PICs, né? Porque a gente não comentou aqui ainda. O SUS oferece isso gratuitamente. Você pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima de você para ver quais são as ofertas naquele espaço. A gente tem centros de referência em PICs também dentro da cidade de São Paulo. Também tem várias outras oportunidades em parques. Eu acho que vi Tai Chi no Parque Ibirapuera. Eu acho que tem outros grupos também diversificados. Tem a dança circular. Tem vários outros grupos também diferentes. Na Unifesp tem acupuntura, né? Ambulatório. Tem um ambulatório de acupuntura lá na José de Magalhães. Então, tem muitas coisas espalhadas por aí que as pessoas, às vezes, não têm um conhecimento, né? E fala assim, nossa, é tão diferente, onde eu vou achar isso? E o nosso Sistema Único de Saúde oferece. Sim, são várias ferramentas para todo tipo de gosto e para todo tipo de pessoas. Você falou da medicação, vou falar rapidinho, né, gente? A gente está lidando com um problema sério, que é o desperdício de medicação e o descarte incorreto de medicamentos. Então, eu só queria pontuar que existe uma forma certa de você descartar os medicamentos vencidos e, enfim, procurem, é super simples e ajuda a reduzir um problema universal que a gente está tendo atualmente. Queria agradecer vocês pelo episódio de hoje, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Queria também destacar que a História em Quadrinhos Oficina da Vida tem uma parte que fala sobre meditação e ele traz uma técnica de meditação em 3 tempos, então seria muito legal que vocês fossem atrás, lessem a História em Quadrinhos e praticassem a medicação, porque conforme a gente falou aqui, tem evidências que comprovam os benefícios dela. Bia, você quer comentar mais alguma coisa? Não, só pontuando aqui, né, que é o que a gente comentou, né, as práticas integrativas, por mais que elas não sejam tão comentadas, não são tão divulgadas, pessoal, às vezes elas estão nos lugares que é mais acessível, como a Débora pontuou aqui, né, na unidade básica de saúde. Então, onde você menos espera, ela tá lá. Porque às vezes a pessoa pensa, acupuntura, meditação, enfim, pensa que é algo mirabolante. E não é. É muito acessível. Fácil, acessível e funciona. Gente, muito obrigado pelo episódio de hoje. Espero vocês no próximo episódio do podcast Oficina da Vida.